Você já percebeu como há práticas que Jesus não apenas recomendou, mas esperava que fossem parte natural da vida cristã? Ele não disse se orarem, ele disse quando orarem. Ele não disse se derem esmolas, ele disse quando derem esmolas. E ele também não disse se jejuarem, ele disse quando jejuarem. Isso muda tudo, porque o jejum não é um conselho, é um chamado, não é um ritual, é uma ferramenta espiritual. E hoje, com o coração cheio da palavra, eu quero te conduzir a compreender o que é jejuar da forma correta, como Jesus ensinou, e porque esse ato tem o poder de mudar completamente a sua vida espiritual. Antes de começar, se você ama a presença de Deus e quer crescer em intimidade com Ele, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Bíblia Curiosa e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o que vamos falar agora é alimento sólido. Eu quero começar te fazendo uma pergunta simples, mas profunda. Você sabe por que Jesus jejuou? Ele era o Filho de Deus, sem pecado, sem limitações humanas em espírito. E ainda assim, antes de iniciar o seu ministério, o próprio Cristo se retirou para o deserto e passou 40 dias em jejum e oração. Ele não fez isso para provar força, nem para exibir espiritualidade. Ele jejuou porque sabia que antes de enfrentar os demônios do mundo, precisava vencer a carne. O jejum, biblicamente, não é uma dieta espiritual. Não é um sacrifício para torcer o braço de Deus, nem uma forma de comprar bênção. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Ele silencia a carne, alinha a alma e desperta o espírito. Quando a carne cala, o espírito ouve. Quando a carne enfraquece, o espírito se fortalece. Mas vamos direto ao ponto. Por que jejuar? Jesus respondeu com uma parábola poderosa. Ele disse: quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. Ele falava de si mesmo. Enquanto ele estava presente fisicamente, os discípulos não precisavam jejuar, mas depois que subiu aos céus, esse seria o tempo do jejum. Ou seja, o jejum é uma prática para o tempo da ausência visível de Cristo. É a forma de manter viva a comunhão com o noivo enquanto esperamos o seu retorno. O jejum, portanto, é um sinal de saudade do céu. É uma forma de dizer: Senhor, eu não me conformo com este mundo. Eu anseio pela tua presença mais do que pelo pão de cada dia. Em Mateus 6, Jesus ensinou: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não está apenas dando uma instrução prática. Ele está revelando um princípio espiritual. O jejum verdadeiro acontece entre você e Deus. Não é performance, é intimidade. Não é aparência, é relacionamento. Quando você jejua da forma correta, algo sobrenatural acontece. A mente desacelera, a alma se aquieta, o coração se limpa. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O orgulho escondido, os medos disfarçados, as distrações que pareciam inocentes. O jejum é uma lupa sobre o interior. E aqui está um ponto que eu aprendi com o próprio Espírito Santo. O jejum não funciona se o coração não estiver rendido. Você pode passar um dia inteiro sem comer, mas se não houver arrependimento, oração e busca sincera, o que você fez foi apenas pular refeições. O jejum sem oração é dieta. O jejum sem propósito é fome. O jejum sem arrependimento é religiosidade. Mas o jejum com quebrantamento é fogo no altar. Quando eu falo sobre jejum, eu lembro de Daniel. A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e durante 21 dias se absteve de carne, vinho e manjares desejáveis. E no 21º dia, o anjo lhe apareceu e disse:
Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Olha o que o texto diz. Desde o primeiro dia. Deus respondeu no primeiro dia, mas o anjo chegou no 21º. Isso significa que há jejuns que movem o céu no instante em que começam, mas a resposta chega no tempo perfeito de Deus. O jejum é isso. Um movimento invisível que provoca efeitos visíveis. Ele destrava respostas, abre entendimento, traz discernimento e fortalece o espírito contra as tentações. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo veio com propostas sedutoras. Transforma essas pedras em pão, atira-te daqui e os anjos te sustentarão. Prostra-te e te darei todos os reinos da terra. Mas Jesus respondeu com a palavra. O jejum o havia preparado para discernir e resistir. Eu aprendi algo ao longo da caminhada. O jejum não te torna mais poderoso diante de Deus. Ele te torna mais sensível à voz de Deus. E essa sensibilidade é o que falta em muitos cristãos hoje. Vivemos um tempo de barulho, distração, pressa e superficialidade. O jejum é o remédio contra isso. Ele é o detox da alma. E sabe o que é mais curioso? O diabo odeia o jejum, porque ele sabe que o jejum devolve ao cristão o domínio que o pecado tentou roubar. No Éden, a queda aconteceu por causa de comida. Adão e Eva perderam o governo espiritual por não resistirem ao desejo da carne. No deserto, Jesus recupera o governo espiritual ao negar a comida. Onde Adão caiu, Cristo venceu. E o jejum foi parte dessa vitória. O jejum, portanto, é um ato de guerra espiritual. Quando você jejua, você está dizendo: carne, você não manda mais em mim. Espírito Santo, toma o controle. E quando o Espírito assume o governo, os céus se movem. Mas como jejuar da forma correta? Primeiro, com propósito. Você não jejua por vaidade nem por desafio pessoal. Você jejua por um motivo específico. Arrependimento, consagração, direção, intercessão, libertação. Em Joel 2, o profeta diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Olha a ordem. Primeiro o coração, depois o jejum. Deus não quer fome no estômago, Ele quer quebrantamento na alma. Segundo, o jejum precisa estar acompanhado de oração e palavra. Você não pode jejuar e passar o dia vendo séries ou rolando o celular. Jejum é tempo de recolhimento, é tempo de ouvir a voz de Deus. Se for um jejum parcial, separe horários específicos de oração. Se for um jejum total, santifique o dia inteiro. A palavra é o alimento do espírito. Enquanto o corpo sente falta do pão da terra, o espírito se alimenta do pão do céu. Terceiro, o jejum deve ser guiado pelo Espírito Santo. Não é toda hora que o Espírito chama para um jejum, mas quando ele chama, é porque há algo em movimento nos bastidores do céu. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Daniel sentiu no coração o peso do jejum. Esther convocou um jejum antes de enfrentar o rei. O jejum verdadeiro nasce de uma convocação divina e, quando obedecido, destrava destinos. Há também uma sabedoria prática. Nem todos podem jejuar da mesma forma. Há jejuns totais, como o de Esther. Há jejuns parciais, como o de Daniel. Há jejuns de horas, dias ou semanas. O importante não é a duração, é a intenção. O corpo é templo, não inimigo. Cuidar dele é parte da obediência. E aqui vai um segredo espiritual. O jejum verdadeiro não começa na barriga, começa na decisão. Antes de negar o prato, você precisa negar o ego. Antes de parar de comer, você precisa parar de tentar controlar. O jejum é o altar onde a vontade se curva diante da soberania de Deus. Quando você diz: Senhor, eu abro mão do alimento físico porque eu preciso mais do teu alimento espiritual, o céu ouve. E talvez você pergunte: mas por que eu nunca senti nada quando jejuei? Eu te respondo com amor, porque o jejum não é sobre sentir, é sobre se submeter. Há dias em que você vai jejuar e parecer que nada aconteceu. Mas enquanto o corpo sente falta de comida,
Deus está limpando o coração de algo que te impedia de ouvir a voz dele. O jejum é como o vento. Você não o vê, mas sente o efeito. Há jejuns que quebram cadeias espirituais. Há jejuns que trazem libertação sobre famílias. Há jejuns que mudam destinos. Mas, acima de tudo, há jejuns que aproximam você de Deus como nunca antes. E se você quer um conselho prático, eu te dou um. Comece pequeno, mas comece. Não espere um chamado sobrenatural para jejuar. A decisão é sua, a força vem dele. Separe uma manhã, um almoço, um dia. Faça com entendimento, oração e propósito. Não há fórmula, há entrega. E Deus responde à entrega. Quando o jejum é genuíno, o sobrenatural se torna cotidiano. Deus fala, limpa, direciona e fortalece, e aos poucos a sua vontade vai sendo moldada a dele. É nesse lugar que o cristão amadurece e o Espírito Santo encontra espaço para governar. E antes de encerrar essa primeira parte, eu quero te lembrar de algo que o Senhor me ensinou. O jejum não é o preço da presença, é o preparo para recebê-la. Quem jejua, abre espaço para o reino dentro de si. Quem jejua, vive em vigilância. Quem jejua se torna parte da geração que prepara o caminho para o retorno do noivo. Há algo que eu preciso te dizer com toda sinceridade. O jejum não é apenas uma prática espiritual, é uma convocação divina. Toda vez que o Espírito Santo te chama a jejuar, é porque ele está prestes a te revelar algo que você ainda não percebeu. É o convite para um novo nível de sensibilidade, intimidade e discernimento. E quanto mais o Espírito fala, mais você entende que jejuar é um privilégio, não um peso. Mas eu sei que muita gente pensa, eu quero começar, mas não sei por onde. Então, deixa eu te ensinar um método simples e prático para você começar amanhã mesmo. O primeiro passo é decisão com propósito. Escolha o motivo do seu jejum e escreva. Pode ser algo como, Senhor, quero me aproximar de Ti, ou Pai, quero vencer essa área da minha vida que ainda me domina. O jejum sem propósito é sacrifício vazio. O jejum com propósito é adoração. Depois, defina o formato do jejum. Nem todo jejum é igual, e Deus não está exigindo extremos. Ele quer sinceridade. Por exemplo, você pode começar com jejum parcial, abstendo-se de uma refeição principal do dia, como o almoço, e dedicar esse tempo para orar e ler a palavra. Ou pode fazer o jejum de 12 horas com água, das 6 da manhã às 6 da tarde, tomando apenas água e passando o dia em atitude de oração e consagração. Há também o jejum de Daniel, em que você evita alimentos prazerosos, carnes, doces, pães, e consome apenas frutas, legumes e água. E há o jejum de dependência, onde você corta algo que domina o seu corpo ou sua mente: café, açúcar, redes sociais, televisão. O que importa não é o que você tira, é o que você oferece. O foco não é o alimento que sai da mesa, é o espaço que você cria para Deus na alma. Jejuar é dizer, Senhor, eu posso até sentir fome, mas eu quero mais a Tua presença do que qualquer prazer terreno. E durante esse tempo de jejum, há algo que não pode faltar: tempo com a palavra. Jejum sem leitura bíblica é corpo vazio e mente vulnerável. A palavra é o pão do céu. Por isso, separe um momento. Pode ser no início do jejum ou no fim, para abrir sua Bíblia e deixar Deus falar. Leia os Salmos, leia Mateus 6, leia Isaías 58, onde o próprio Deus explica o jejum que ele escolheu. Anote o que o Espírito te mostrar. Às vezes será uma direção, às vezes será uma correção, às vezes será apenas uma presença silenciosa, mas viva. E aqui está algo que o Senhor me ensinou com o tempo. No jejum, o corpo sente falta da comida, mas o espírito começa a sentir a presença, e essa presença alimenta mais do que qualquer prato. Você começa fraco fisicamente, mas termina forte espiritualmente, porque o jejum é o treino da alma para colocar o espírito no comando. A carne é barulhenta.
Ela grita: quero conforto, quero prazer, quero distração. Mas o Espírito fala em voz mansa, e quando a carne fica em silêncio, você começa a ouvir claramente o que Deus está dizendo. É nesse lugar que ele revela segredos, cura feridas antigas e até realinha o seu destino. Eu te encorajo a fazer isso com fé e humildade. Não para que as pessoas vejam, não para se sentir mais santo, mas porque o seu Pai, que vê em secreto, vai te recompensar. E a recompensa do jejum não é sempre algo material. Muitas vezes é uma transformação interior que muda tudo ao redor. Lembra de Jonas? Quando ele pregou em Nínive, a cidade inteira se colocou em jejum. Até os animais foram incluídos. E o texto diz: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. O jejum moveu o coração de Deus e salvou uma cidade. Agora imagine o que pode acontecer quando um filho de Deus jejua com sinceridade no século XXI, num mundo tão cheio de distrações. Quando você jejuar, não espere apenas resultados rápidos. Espere transformação profunda. Porque há jejuns que mudam circunstâncias, mas há jejuns que mudam o jejuador, e esses são os mais preciosos. Talvez Deus não mude o cenário, mas vai mudar você para atravessar o cenário com fé. Talvez a porta ainda demore a abrir, mas Ele vai te ensinar a descansar enquanto espera. E quando isso acontecer, você vai perceber que o jejum é menos sobre Deus fazer algo por você e mais sobre Ele fazer algo em você. Agora, escute bem o que eu vou dizer. O inimigo vai tentar te distrair. Vai colocar diante de você convites, lanches, cheiros irresistíveis, pensamentos como: não precisa exagerar, Deus sabe que você está cansado, mas é exatamente aí que a carne está sendo crucificada. É nesse ponto que o Espírito está vencendo. Resista, ore, declare a palavra, e se cair, não se condene. Recomece. Porque o Pai não está exigindo perfeição, Ele está treinando dependência. Dependência, essa é a palavra-chave do jejum. Jejuar é declarar: Senhor, eu dependo de Ti mais do que do pão, mais do que do café, mais do que de qualquer prazer terreno. É a libertação da alma dos grilhões do eu quero. E quando o eu quero morre, o seja feita a Tua vontade floresce. Durante o jejum, não negligencie a adoração. Cante. Ore em línguas se você tiver esse dom. Leia os salmos em voz alta. Abrace o silêncio. E, principalmente, mantenha o coração limpo. Se houver alguém que você precisa perdoar, faça isso nesse tempo. O jejum sem perdão é jejum travado. Mas o jejum com perdão é jejum que sobe como incenso suave diante de Deus. E se você quer uma direção prática para começar amanhã, eu te desafio com amor. Faça um jejum de 12 horas com água. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Durante esse tempo, tire pelo menos 30 minutos para orar e ler a palavra. Você pode ler Mateus 4, Isaías 58 e o Salmo 63. Escreva o que Deus te mostrar. E à noite, antes de dormir, ore e agradeça. No dia seguinte, se o Espírito te mover, repita. E se quiser ir além, faça um propósito de 7 dias de jejum parcial, cortando um alimento de que você depende muito, como café, refrigerante, doce ou pão. Você vai se surpreender com a leveza espiritual que virá. Porque fortalecer o espírito é isso, enfraquecer a carne, não para puni-la, mas para colocá-la no lugar certo. A carne é serva, não senhora. E quando o corpo se cala, o espírito canta. Enquanto você jejua, prepare o ambiente. Desligue o celular por um tempo. Afaste-se das redes sociais. Tenha um caderno para anotar o que o espírito te falar. Talvez ele traga memórias antigas que precisam de cura. Talvez ele te lembre de pessoas para interceder. Talvez ele simplesmente te envolva em uma paz que você nunca sentiu. E quando isso acontecer, você vai entender. O jejum não é sobre passar fome. É sobre ser cheio. Cheio da presença. Cheio de discernimento. Cheio de poder espiritual. Eu quero terminar essa mensagem orando com você. Feche seus olhos agora, se puder, e ore comigo. Pai,
eu me rendo diante da tua presença. Eu reconheço que muitas vezes me alimentei mais do mundo do que da tua palavra. Mas hoje eu decido buscar o teu rosto de todo o coração. Ensina-me a jejuar da forma correta, com sinceridade, humildade e propósito. Que a carne se cale e o teu espírito governe. Purifica o meu coração, limpa a minha mente e fortalece a minha fé. Que esse tempo de jejum seja um divisor de águas na minha vida espiritual. Eu consagro a Ti meus próximos 7 dias, Senhor, e declaro, a partir de hoje, o meu alimento maior é a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou contigo, deixa nos comentários, eu vou jejuar, porque isso é mais do que uma frase, é uma declaração de fé. E eu te convido a me acompanhar, porque no vídeo de amanhã eu vou te explicar, com base na palavra, como o cristão deve jejuar e como discernir a voz de Deus nesse tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa de direção espiritual, porque o céu está chamando e o jejum é a resposta do coração que diz: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve.